José do Egito, canal Coração Quebrantado. Continuaremos com a história hoje com o título José interpreta os sonhos de Faraó. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho, e nesse sonho ele estava em pé na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas que ficaram pastando no campizal. Depois viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas, na beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. E em seguida brotaram mais 7 espigas no mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso, o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã, ele ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Só então, o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: "Hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prendermos junto com os chefes dos padeiros, lembra? Na casa do comandante da guarda? Então, na mesma noite, nós 2 tivemos um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele interpretou cada um dos sonhos, e aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo, e o outro foi pendurado no poste. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas da prisão. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho e ninguém conseguiu interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo." José lhe respondeu: "Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao Senhor." Então o faraó contou o sonho a José: "Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo e de repente vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capizal. E logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e as feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E, para meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então, acordei. Dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas cheias e boas, e depois nasceram ao mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles." Então José lhe respondeu: "Os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos, e a mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que vai acontecer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo da fartura não mais será lembrado na terra." O sonho de Faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apresse em realizá-las. "Agora eu dou a seguinte sugestão", e concluiu José: "Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito." O
faraó também deve nomear administradores sobre a terra para recolher a quinta parte de toda a colheita da terra do Egito durante 7 anos de fartura. E esses administradores deverão recolher toda a colheita do trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimentos das cidades. E esses mantimentos virá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? E em seguida o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. E em seguida, o faraó tirou do seu dedo seu anel com um selo real e o colocou no dedo de José e mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era de costume, entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em uma segunda carruagem e o mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, incline-se diante dele. E dessa forma, o faraó nomeou José como maior autoridade sobre toda a terra do Egito. E assim encerramos este vídeo. Fica conosco e nos acompanhe no próximo conteúdo, que tem o título: Os irmãos de José vão ao Egito. Deus abençoe.